Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente dia 18 de junho de 2023, dentro do início da terceira vigília, haja visto o relógio registrar em torno de 0h41 da manhã, fui instado ou provocado e, por que não dizer, inspirado por Cristo Jesus para falar sobre um tema que nos permitirá a fazer uma grande reflexão acerca de toda uma divisão que ao longo da cronologia bíblica, e por que não dizer da cronologia das clássicas e mais diversas religiões, nas mais também diversas ramificações ou denominações, vem causando toda uma espécie de conflitos existenciais, para além daquele que já norteia e reveste a natureza humana do ser humano, que são traçados pela natureza eminentemente existencialista, sobre a perspectiva de que somos finitos e somente Deus é eterno, e não à toa céu e terra passarão. Apenas as escatológicas palavras e promessas de Deus não hão de passar. Razão pela qual hoje, dentro do início desta terceira vigília, fui inspirado a compartilhar com você para de alguma forma tentar te ajudar na devida compreensão dos contornos e alcances do que vem sendo objeto de muitas discussões no mundo inteiro, que é exatamente os contornos e alcances das diversas religiões, que não obstante em tese, quando estamos a falar especificamente das três maiores religiões monoteístas do mundo, em que pese existe de logo e salta aos olhos uma iminente contradição, e por que não chamar de conflitos existenciais, que acabam dividindo mais do que até mesmo unindo o propósito de Deus e, por que não dizer, até mesmo o seu povo. E esta é a razão pela qual hoje escolhi para compartilhar um pouco com vocês, sem nenhum demérito, tampouco presunção de esgotar a matéria, e pior ainda, sem fazer nenhum demérito àqueles que, em tese, por algum viés político, ideológico e eminentemente religioso, ao revés, pensa em sentido contrário. E isso é democracia, e aqui eu não irei falar em hipótese alguma de religião partidária, e logo já inicio dizendo e dando a diferença entre ter uma religião e seguir, portanto, e ser religioso, que são coisas, institutos eminentemente distintos, ou seja, apenas para delimitar os contornos e alcances do que eu irei doravante ou a partir de agora falar com vocês. Ser um homem religioso não é a mesma coisa de ter religião. A religiosidade é uma coisa e religião é outra. Ou seja, religiosidade é você tomar partido, é você fazer parte, sem nenhum demérito, com devido respeito, apenas para jogar luzes de Santo Agostinho e abrir o foco holístico do que estou a falar, e para até você poder compreender melhor e não fazer juízo de valor de forma inadequada acerca do que eu, a partir de então, irei compartilhar com vocês, apenas para contribuir de alguma forma para o debate democrático, sobretudo para tentar
encontrarmos o verdadeiro alimento da alma. Ou seja, quando eu digo que ser eminentemente religioso é diferente de ter uma religião, a religiosidade é uma coisa, ou seja, diversa da religião. A religião é aquelas pessoas que, por livre e espontânea vontade, e é legítimo, portanto, escolhem determinada denominação religiosa, não obstante as mesmas fazerem parte e serem literalmente revestidas pelo mesmo cristianismo, que hoje é representado pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos no mundo gira em torno de 2,5 bilhões, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, com se aproximando de 1,5 bilhões, e existem estatísticas revelando que até os próximos anos de 2050, salvo o melhor juízo, o islamismo tende a igualar, a nivelar com o cristianismo. E aí, na terceira do ranking, entre as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, se encontra o judaísmo, que não obstante ser a mais remota, em que pese é a que tem o maior número de adeptos, em torno de 13 milhões de adeptos, em especial a sua maioria vivendo no Estado soberano de Israel, o antigo Canaã. E esta é a razão pela qual no dia de hoje escolhi para falar e compartilhar com vocês, sem nenhum demérito, aqueles que pensam em sentido contrário, tampouco sem a menor presunção de esgotar a matéria, apenas para te ajudar na compreensão e até, de alguma forma, contribuir para que você consiga amenizar, pelo menos, o norte aos diversos conflitos que, odiernamente ou atualmente, não hesito, tampouco fazem a menor cerimônia em roubar o sono e a paz espiritual ou cosmológica das mais diversas pessoas no mundo inteiro. E esta é a razão pela qual no dia de hoje escolhi para compartilhar humildemente com vocês o tema, abre aspas, porque o paradoxo, qual o paradoxo das religiões e por que as mesmas dividem mais do que unem o povo de Deus, fecha aspas. E mesmo antes de adentrarmos diretamente para o pano de fundo de mérito da presente temática, chamo a atenção dos senhores e senhoras para convidá-los e dar as boas-vindas ao canal 3D. Para quem não conhece, o propósito do presente canal foram literalmente batizados como 3D ou de 3 dimensões, onde no primeiro bloco, ou seja, na primeira grade, no primeiro formato D1, eu trato de questões inerentes ao devido exercício da cidadania e aplico as mais ramificações do direito, que é minha principal formação, pois as de matemática que irei falar aqui são eminentemente objeto de muito estudo, pesquisa e extensão ao longo de muitos anos. E esta é a razão pela qual, por vir estudando, pesquisando, me estendendo há muitos anos nas mais diversas temáticas do conhecimento humano, notadamente da teologia, da filosofia, neurologia, cosmologia, psicanálise, neurociência, etc., humildemente me sinto confortável e com a devida legitimidade de alguma forma compartilhar o meu pensamento, meu humilde pensamento, e sem nenhuma pretensão, repita-se, sem nenhuma pretensão de esgotar, tampouco fazer nenhum demérito daquilo por algum viés político, religioso ou ideológico pense em sentido contrário. Todos devem ser
respeitado, e isso é democracia. Democracia consiste exatamente em aprendermos a conviver com as diferenças. No ator existe na Constituição Federal dois princípios, da isonomia formal e da isonomia material. Na formal é tratar os iguais, tratar todos igualmente, independente de cor, raça, religião, etnia. E o princípio da isonomia material consiste exatamente em tratar os iguais igualmente, na medida de suas igualdades e no limite da lei. Estamos a falar aí daquela que é base para os direitos, clássicos direitos afirmativos, que também já foi objeto de um título-aula que eu verso e trato exatamente sobre a educação em sede da tirania da educação, com base na tese da tirania do mérito, do grande escritor norte-americano, a saber, Michael Sandel. Mas isso não será objeto do nosso estudo de hoje, apenas para ilustrar e delimitarmos o marco temporal do presente estudo. Então, quando eu digo que o presente canal fora literalmente batizado como 3D, é porque 3D ou 3 dimensões, é porque no primeiro bloco, ou seja, no primeiro formato, eu trato de questões eminentemente do direito, onde uso todo o conhecimento e a experiência que eu obtive em quase 15 anos de advocacia para tentar te ajudar de alguma forma no teu direito da cidadania, como direitos fundamentais, direito à saúde, direito à propriedade, direito de vizinhança, pois o direito de propriedade só é absoluto quando respeitado o direito de vizinhança. Direito à saúde, também criei essa semana uma série fatiada para falar dos mais diversos direitos, né, que a pessoa tem na saúde pública, privada. Muita gente tem direito na saúde privada, independentemente de ter ou não plano de saúde, independentemente de pagar, e desconhece. E quantas pessoas precisam atualmente? Não tem uma pessoa que não tem alguém que conheça, que precisa de questões de saúde, precisando de uma cirurgia, e aí tem que ser submetido àquela fila do SUS, a fila da regulagem. As pessoas têm direito a ter leitos em hospitais particulares, hospitais federais, e quando não tem direito, por via reflexa, até internação em hospitais particulares a ser pago diretamente pelo SUS, a ser pago diretamente pela União, Distrito Federal, Estado e municípios. Muita gente não sabe, em sede das classes de saúde pública, saúde complementar e a saúde suplementar, que serão objeto de um título aula onde eu irei explicar tudo aquilo que você precisa saber. E esta é a razão pela qual desde já convido-lhes a se cadastrar no presente canal da Cidadania para você ter acesso à presente aula que irá te ajudar um ente querido, teu amigo, teu parente, um vizinho que esteja precisando de uma assistência médica e não tenha condições de pagar. Mas voltando, batizei o presente canal como 3D ou de 3 dimensões, exatamente porque é aqui neste canal que você tem aí uma oportunidade de diariamente compartilhar com esses que está a vos falar sobre o direito da cidadania, dos mais diversos, tudo que está sendo decidido e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e o STJ, acerca dos mais diversos direitos, como direito de propriedade, direito à saúde pública e privada, direito do FGTS, que está em discussão, também será objeto. Irei delimitar os contornos e alcances do marco temporal e quem pode ser beneficiado, quem não pode, para a decisão do Supremo. Então, mais uma razão para você se cadastrar. O direito de quem compra um veículo alienado, com o Instituto da Alienação Fiduciária, e por os mais diversos motivos econômico, financeiro, desemprego, redução de renda e endividamento, acabam tendo seu carro sendo objeto de busca e apreensão. E aí digo também, inclusive em que pese já tem até um vídeo aí, já postado, publicado na plataforma do YouTube, no Boa de Presente canal, que dou uma aula básica dos direitos que você pode ou não pode ter
nas hipóteses de ter dívida e eventual processo de execução na justiça, dentre diversos outros. E aí no segundo bloco, ou seja, no formato 2D, eu trato de questões de autoajuda, usando a filosofia, usando a psicanálise, usando a neurociência, para tentar de alguma forma te ajudar nos mais diversos conflitos, que não são poucos, e você poder de alguma forma encontrar um melhor caminho. E aí no terceiro bloco, que eu chamo de 3D, eu trato de questões de ajuda do alto, pois quando a gente não consegue dirimir ou resolver os problemas no primeiro e no segundo formato, a saber D1 e D2, aqui temos a terceira instância, que é a ajuda do alto, ou seja, o Tribunal de Cristo. E até um paradoxo, esse que estávamos a falar aqui, advogado, dizer que se você realmente quer uma justiça real, procurar a justiça dos homens não é o melhor caminho. Apenas dizendo, não estou dizendo que você não deve procurar, estou dizendo que em tese, às vezes, porque as pessoas não entendem porque tem um direito, determinado aquele direito que a pessoa, mesmo não estudando, sabe que tem, e o juiz e a justiça julga totalmente improcedente. Exatamente por quê? Porque a justiça dos homens é totalmente diferente da justiça de Deus. Não à toa Jesus, à época, foi literalmente pedagógico, quando dizia para seus discípulos e os fariseus que quando o irmão, você tivesse um problema com seu irmão subentendo, o seu, por exemplo, querido irmão subentenda, não somente como aquele de sangue, como aquele também, amigo, colega, vizinho. Se tiver um problema com ele, com seu irmão, procure resolver de forma amigável, pois se for para o tribunal, você poderá perder seu patrimônio e até ser preso. É isso. E Jesus também recomenda que tenha muitos filhos, porque quando você for para o tribunal, pelo menos você vai ter quem ficar do seu lado. Quem diz isso é Cristo Jesus. Está lá, Luiz. Nas 3 epístolas de Paulo de Tarso, epístola ou carta de Romano a Filemon. Veja, portanto, a importância do formato 3D, que fecha a grade do presente canal, para também te ajudar com o alimento da alma, pois nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Razão pela qual, nesse início de terceira vigília, notadamente dia 18 de junho de 2023, resolvi compartilhar com você, com o senhor e a senhora, os senhores e as senhoras, este alimento da alma, pois nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A razão pela qual, desde já convido-los e lhe dou uma razão, ou no mínimo 3 razões, para você que ainda não é cadastrado no presente canal, se cadastrar para ser parte integrante deste canal, que irá diariamente, e não ouvidará diariamente, em tentar buscar os mais legítimos e relevantes soluções para te ajudar de alguma forma no problema que está te roubando o sono. Dito isto, já parto exatamente para que o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, que já vai quase só nessa parte com 19 minutos, 12 segundos. Parto já diretamente para o pano de fundo de meta da presente temática, sobretudo com o objetivo ou propósito de trazer luzes e dar resposta à pergunta de nosso tema de hoje, que é: qual o paradoxo existencial em relação às religiões, que não são poucas, e por que as mesmas dividem mais do que unem o povo de Deus? E aí, já inicio, como todo texto, como venho dizendo a Yuris nos mais diversos vídeos áudios que já estão postados e publicados aí na plataforma do YouTube, todo texto
dissertativo, narrativo ou literário deve preceder no mínimo de antíntese, que é a introdução, tese, que é o fundamento, e síntese, que é a conclusão. E aí, começando pela primeira parte, a saber a antítese, ou seja, a introdução, e para que você tenha um mínimo de base teológica para poder compreender o que eu irei doravante a compartilhar com você, lembro da clássica e trago à colação a extraordinária história do patriarca das maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, Abraão. Para quem não conhece, Abraão teve seu nome mudado, seu nome era Abrão. E aí Deus faz uma aliança com Abraão no sentido de prometer, se ele doravante abandonasse toda a sua parentalha e tudo que tinha. Abraão era mais de 90 anos, era pagão, rico também, ele tinha que abandonar tudo e ir. Deus disse: vades. No caminho eu vou dando passo a passo. Abraão no caminho dizia o caminho, porque aquela época, a Mesopotâmia, aquela região a região que Abraão morava era notadamente aquela região da Mesopotâmia, no fundo fica o rio Eufrate, que a Bíblia chama de Ur, exatamente Ur, que antigamente e atualmente se localiza naquela região do Oriente Médio, ali notadamente na Mesopotâmia, onde existe o rio Eufrate. Mesopotâmia que Jacó, filho de Isaac, passou 20 anos foragido, depois que enganou seu pai Isaac e seu irmão Esaú, quando passou pelo seu irmão primogênito Esaú. E quando o pai descobriu, o irmão descobriu, a saber, Esaú, tentou matá-lo, e a mãe mandou ele ficar refugiado na casa do seu tio Labão, na Mesopotâmia, exatamente essa região. Aí ficava exatamente nessa região, onde Abraão partiu e celebrou a aliança com Deus, Deus prometendo torná-lo pai de grandes nações, cujos filhos seriam tão numerosos, maior do que o número de areia na terra, grão de areia na terra, e o número de estrelas no céu. E hoje, em que pesa, Abraão, que era Abrão, e quando Deus prometeu torná-lo pai de grandes nações, mudou o nome dele para Abraão, acrescentou o A, que significa pai de grandes nações. Mudou também o nome de sua esposa, que era Sarai, e passou a ser Sara, ou seja, princesa, e não à toa. Abraão, quando desviou o caminho naquela época em que a Mesopotâmia, ou seja, estava literalmente em seca, com fome, a fome inexorável, ele acabou, e com medo de ser morto pelo faraó do Egito, mentiu para o mesmo, no sentido de dizer que sua esposa era sua irmã, a ponto de permitir que a menina casasse com o faraó. Faraó descobre que foi enganado, expulsa Abraão, e Ló, sua esposa, e todos os seus animais. E aí também, isso aí será objeto de outro vídeo aula, onde eu irei falar especificamente dessa cronologia, que não será objeto do estudo de hoje, apenas para você poder se situar no tempo e no espaço-tempo acerca, e poder compreender o que eu vou, a partir de então, te dizer e compartilhar com você. Deus, por meio da aliança, quando você olhar um arco-íris, subentenda, o arco-íris que está lá no livro de Gênesis, no início, 7 cores. Também já falei sobre um artigo teológico sobre a importância do 7 na cronologia bíblica. E 7 também são os números das cores do arco-íris. E esse arco-íris simboliza exatamente essa aliança feita entre Deus e Abraão, para lembrarmos que o pacto, que a aliança feita entre Deus e Abraão, prometida de Deus para Abraão, em que pese se estende a todos nós. E aí Deus prometeu para Abraão que se ele fizesse o que ele estava lhe pedindo, que era ele abandonar tudo, toda a sua parentalha, e ir, ele não disse que ele fosse diretamente para Canaã. Ele disse: vá, que no caminho eu vou dando passo a passo. É claro que em razão da fome e da seca que estava assolando a Mesopotâmia daquela época, aquela região toda ali,
partiu, região do Egito, região da atual Israel, Estado soberano, Síria, questão do mar Mediterrâneo, lá daquela questão, da região todinha da Síria, da Turquia. Na atual Turquia é a cidade que Cristo Jesus se revelara para o apóstolo João na ilha de Patmos, na Grécia, e pede para ele levar 7 cartas para os 7 anos das igrejas do Apocalipse, onde modernamente se localiza no interior da Turquia, que também já foi objeto de um artigo específico, que já está também publicado aí, que eu digo porque Filadélfia deve ser a igreja a ser seguida pelos cristãos. Mas isso também não é objeto do tema, apenas para você se situar e poder compreender melhor o que eu vou doravante dizer. Abraão, Deus promete tornar o pai de grandes nações, cujos filhos seriam maior do que o número de areia na terra e o número de estrelas no céu. E hoje, como Deus, as promessas, escatológicas promessas de Deus, assim como o céu e terra passarão, mas a sua escatológica promessa de palavra jamais vão lhe passar, Deus cumpriu. E hoje Abraão, em que pese, é considerado o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, está em torno de 2,5 bilhões de adeptos no mundo inteiro, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, cujo número de adeptos se aproxima de 1,5 bi. E conforme as estatísticas apontam que até idos do ano 2050, espera-se que o islamismo se equipare ou se iguale ao cristianismo. E a terceira do ranking, como já havia dito, o judaísmo, que não obstante ser a mais remota, em que pese, ao revés, é que tem o maior número de adeptos, com em torno de 13 milhões no mundo, e a maioria desses 13 milhões, em que pese, também se encontra no Estado soberano de Israel, que é o povo escolhido em tese, inicialmente, que também irei falar porque Deus escolheu aquele povo. E aí antecipo um spoiler aqui, que foi exatamente por conta das diversas diásporas, notadamente as diásporas romanas, que expulsaram os judeus de suas terras. E eles passaram até idos de 1947, quando a ONU autorizou e reconheceu o Estado soberano de Israel, é que devolveu não somente a dignidade dos judeus, como o Estado, que à época era Canaã, e hoje é conhecido como, depois do duelo da luta entre Jacó e o anjo de Deus, e Jacó venceu o anjo de Deus em tese, ou seja, venceu a sua mentira. Isso será objeto também de um vídeo aula onde ele verticalizar e ensinar bem direitinho para vocês essa extraordinária, fantástica história de Jacó. Não à toa Jacó morre manco e Isaac morre cego, remontando a cidade que o rei Davi, quando as 12 tribos de Israel estavam literalmente divididas, Deus pediu para que ele fosse pacificar as 12 tribos, e ele chega na cidade que, salvo engano, era Jericó, aí para derrubar as muralhas de Jericó, e a população de lá, que era composta por cegos e mancos, disse: como você é tão incompetente, dizendo para o rei Davi que não terá capacidade de vencer essa sociedade composta por cegos e mancos, remontando essa passagem de Isaac, que morreu cego, e de seu neto, a saber, Jacó, que morreu manco em razão ou por força do duelo que teve com o anjo de Deus. E quando o anjo de Deus perguntou: quem é você? Ele disse: é Jacó. Aí disse: o nome do doravante passará a ser Israel. E aí surge o Estado soberano de Israel. Mas voltando para o tema, apenas para você poder entender os contornos e alcance do que eu vou doravante te falar. Deus promete
Abraão tornar o pai de grandes nações, e eu já provei, cujos filhos seriam maior do que o número de grãos de areia na terra e o número de estrelas no céu, e já comprovei que Abraão é o patriarca das três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese está em torno de 2,5 bilhões no mundo inteiro, seguida pelo segundo do ranking, a saber, o islamismo, com 1,5 bilhões, e a terceira do ranking, a saber, o judaísmo, com 3 milhões, cuja maior parte desses 3 milhões, em que pese, se encontra notadamente em Israel. E aí, para além disso, Deus também promete, se Abraão fosse fiel a ele, fosse grato a ele e fizesse o que ele estava lhe pedindo, também lhe dá o seu primeiro filho, quando ele tinha mais de 99 anos, quase mais de 100 anos. E aí ele também cumpre quando ele dá Isaac, quando a esposa de Abraão já tinha mais de 99 anos. E aí Deus conversando com Abraão, dizendo que iria lhe dar o seu filho, que Isaac já é o fruto dessa promessa. Sara, ouvindo a conversa entre Deus e Abraão, diz: como? Ironiza. Chega a ironizar, a ponto de dizer como seria possível ela engravidar com mais de 99 anos. E Deus, ouvindo a conversa entre Abraão, a conversa de Sara, diz: você não pode, dada a sua miserável natureza humana, mas eu posso, que eu sou todo-poderoso. Quanto maior a sua fraqueza, maior o meu poder diante de ti. E aí, Deus também, como ele não fica devedor de nenhuma de suas promessas, para além de tornar Abraão pai das três maiores religiões monoteístas do mundo, também, por via reflexa, cumpriu, dando o seu filho Isaac. E depois, quando Isaac tinha 17 anos, para provar e para colocar em teste a fé, a lealdade e a devoção, e por que não dizer gratidão de Abraão, pediu para que ele desse seu filho em sacrifício. Mas aí também será objeto de um vídeo aula onde irei verticalizar e irei explicar bem direitinho para você. Mas aí, voltando, você vai começar a entender a base onde é que está. Vejo, portanto, que quando eu falei até agora sobre de forma sintética, sobre a história de Abraão, é para você entender que a origem do cristianismo, que é dividido pelos mais diversos, por exemplo, protestante, a Igreja Católica, que é gerida e comandada pelo Vaticano, Santa Sé, a Cúria Romana, lá em Roma, na cidade do Vaticano, que é independente, e a Santa Sé tem sede no mundo inteiro. Santa Sé que o clero, ou seja, a cidade do Vaticano, é representado pela Santa Sé, a quem tem personalidade jurídica de representar o Vaticano no mundo inteiro, sob o aspecto jurídico. E aí, não obstante, por exemplo, o cristianismo, como eu já havia dito, ter mais de 2,5 bilhões de adeptos no mundo inteiro, ela é dividida, fatiada em católicos e protestantes. Protestante fatiado também nas mais diversas denominações religiosas, Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, até os Hare Krishnas, também aqueles que andam com gravata, também são cristãos com outra perspectiva, com outra filosofia. Existem aqueles que também do segmento protestante, que é muito conhecido, que são considerados fervorosos, que são os pentecostal, que nasce que usa como base da instituição da respectiva religião a questão do momento em que, após a crucificação e a ulterior ressurreição de Cristo Jesus em terceiro dia, ele, depois de 40 dias e 40 noites de pregar e conseguir 500 testemunhas, lá nos antigos cenáculos, se reúne com seus discípulos e as Marias, e faz com que, e derrama o dom do poder do Espírito Santo, quando surge labareda, línguas de fogo, falando em diversas línguas. E aí essa é, em tese, a base da pentecostal. Dentre diversas outras denominações protestantes. Para além disso, também, Abraão, ele é patriarca do islamismo.
Não obstante, os muçulmanos, em tese, não à toa existe aquela guerra santa da faixa de Gaza, que é exatamente o conflito entre essas três maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tudo por questões religiosas e por questão de territórios. Saber quem é cristão, saber quem é judeu e saber quem é islâmico. Não obstante ser integrante do mesmo patriarca, saber, Abraão. E esta é a razão pela qual estou aqui nesta calada da noite, tentando jogar luzes para você poder compreender a razão pela qual existe todo esse paradoxo existencial em torno das mais diversas religiões que, ao invés de unir, acabam dividindo e gerando toda uma espécie de até mesmo ceticismo da fé no povo de Deus. Pois não é fácil entender isso. Muita gente acha que só ir para a missa é o suficiente. Muita gente acha que ser batizado é o suficiente. Se for o suficiente, Jesus nos disse, se for batizado e crer, será salvo. Se não for, vírgula, se não crer, não será salvo. Ou seja, em tese, o batismo, não, sem nenhum demérito e sem desvalorizar a importância do batismo, que é um dos maiores, é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, depois de Eucaristia, confirmação, ordenação, matrimônio, unção aos enfermos e piedade e penitência, que são os sete, começa por aí, os sete os sete atos litúrgicos utilizados notadamente pela Igreja Católica, pois a Igreja Protestante, sua grande maioria, utiliza apenas 2 ou 3, que é a questão do batismo, que também se divide em imersão, que é como Jesus foi, mergulhando no Rio Jordão, pelo João Batista, e a outra que é feita ordinariamente, atualmente nas igrejas católicas, que é por expersão, ou seja, borrifando água na cabeça do batizando. E você já começa a ver as diferenças, as divisões. Não obstante essas 3 religiões terem o mesmo patriarca, a saber, Abraão, existe, por exemplo, todo um ceticismo, toda uma resistência, toda uma divisão teológica e, por que não dizer, litúrgica, nas práticas, por exemplo, dos judeus. Judeu para o judeu, só existe, por exemplo, a Bíblia, é só 5 livros, que é o Pentateuco, ou seja, a Torá, escrito por Moisés, do livro de Gênesis até Deuteronômio, pronto. Essa é a Bíblia dos judeus. E também, em tese, com um pouco maior de extensão, dos muçulmanos ou islâmicos, que eles pegaram isso aí, fizeram um arranjo e transformaram no livro que eles chamam, por exemplo, a Bíblia dos muçulmanos é considerado ao Corão. É como se fosse a Torá adaptada para eles, porque eles são muito parecidos em relação à liturgia, o que eles defendem, o que eles acreditam. Eu acredito que Jesus é divino, não acredito que Jesus é filho de Deus, só apenas eles vão avançam em relação aos judeus, que os judeus nem acham que ele é um sacerdote na ordem de Melquisedeque. E aí o islâmico já avança a ponto de reconhecer que Jesus, apesar de não ser o Filho de Deus, mas eles entendem que ele era um profeta e se diferenciava em relação aos demais porque ele não havia pecado. Os muçulmanos, o islamismo, tem por base, por exemplo, o profeta Maomé, que apareceu por meio do anjo Gabriel, arcanjo,
E é o mesmo anjo Gabriel Arcanjo que também aparece para os mormons. E aí você já começa a ver toda essa subdivisão, não obstante estarmos falando do mesmo Deus, aquele que lá no livro do Apocalipse diz ser o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, de hoje e sempre, amém, a saber, Cristo Jesus, por meio da sua inefável revelação, quando ele pediu para o apóstolo João levar 7 cartas para os 7 anjos da igreja, das igrejas do Apocalipse, que se encontra atualmente no interior da Turquia, para os 7 anjos, que significam os 7 dirigentes, onde somente Filadélfia fora literalmente agraciada com elogio do início ao fim. As demais só reprimenda, a ponto de dizer que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre, notadamente quando tecia seus inexoráveis e divinos elogios para a igreja de Filadélfia, que deve ser, e também escrevi um artigo, está postado e publicado aí no YouTube, da importância da igreja de Filadélfia, que deve servir de modelo para os cristãos. Vejam, portanto, toda a dicotomia existencial em torno dessas 3 religiões, que não obstante serem parte integrante do mesmo patriarca, saber Abraão, conforme já disse a Yuris, ao revés, se encontram literalmente divididas. E esta é a razão pela qual não vejo sentido para esta divisão, não obstante existir e, em tese, repita-se, dever ser literalmente respeitada. Por isso estou aqui para colocar religião A contra C, C contra B, tampouco convencer você para seguir nenhuma delas, apenas para tentar te ajudar a compreender toda esta liturgia existencial em torno das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. E quando eu falo religião monoteísta, entenda-se aquela religião que para além de ter Abraão como único patriarca, o trouxinho por via reflexa, elas são monoteístas porque acreditam no mesmo Deus, ou seja, no mesmo e em um único Deus, a saber, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, que lá no livro do Apocalipse, o último, ele diz, Cristo Jesus diz ser o alfa e o ômega, em hebraico significa o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade. Quem defende a Trindade é com base nessa passagem do livro do Apocalipse, que Cristo Jesus se revela para o apóstolo João e diz ser o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre, amém. Mas aí também será objeto de um vídeo aula onde eu irei verticalizar para você poder compreender os contornos e alcance do que eu estou a falar. Veja, portanto, toda essa dicotomia. E aí, para avançarmos no pano de fundo de meta da presente temática, lembro apenas a guisa de informação que na antiga Grécia, antigo Egito, e não à toa Paulo de Tarso, 500 anos depois que o erudito, místico, profeta e filósofo, a saber, Epimênides, passou no Areópago, que era uma verdadeira arena na antiga Grécia, na Grécia Antiga, onde os intelectuais, os filósofos místicos se encontravam, e para além disso também era o local onde existia uma espécie de corte suprema para julgar os crimes do povo da época, como os romanos, dos egípcios, dos gregos. Mas Paulo de Tarso, segundo o livro dos Apóstolos, é peremptório remontando essa passagem, a ponto de dizer que quando ele chegou lá no clássico Areópago, antiga Grécia Antiga, era mais fácil encontrar um Deus em cada esquina do que um homem de fé. E aí os gregos perguntam quem é o Deus que ele defende, que ele segue, e ele diz, é um Deus conhecido. E aí os gregos dizem, de novo, há 500 anos passou um aqui com essa história de Deus desconhecido, como é que você acredita num Deus desconhecido? Eles não entenderam o verdadeiro espírito, que o Deus desconhecido ele será desconhecido para aquele que não busca a devida comunhão, a devida intimidade com ele. E aí Paulo de Tarso, no alto de sua infinita grandeza intelectual e jurídica, que ele era um advogado assim como eu, respondeu para os gregos da época que o Deus dele
era desconhecido, mas eles até, aí perguntando onde é que ele está, disse, vocês até já construíram um altar para ele. E remontou aquela época de Epimênides apontando. E aí ele continua dizendo, meu Deus, é tão grande que a planta dos pés dele está aqui na terra e a cabeça está lá no terceiro céu. Para quem não sabe, o terceiro céu, segundo Paulo de Tarso, Coríntios 2,12, é o local onde Deus se encontra, preparando a nossa eterna morada. Existe o primeiro céu, que é esse que a gente está aqui, céu atmosférico, onde a gente vê as estrelas, nuvens, etc. Existe o segundo céu, que é o céu cosmológico, onde a NASA explora, os cientistas, onde existe vários satélites de Elon Musk na órbita baixa da Terra, fornecendo sinal para a Terra, sinal de internet. Existe as estações espaciais, existe a Lua, o Sol, os planetas, as galáxias, os buracos negros de Stephen Hawking, o cosmos literalmente escuro, pois apesar do Sol estar lá, ele clareia a Terra porque a Terra tem superfície, mas o cosmos é um vácuo, então é literalmente escuro, porque a luz não... O Sol, que também, não obstante não ter oxigênio, não existe oxigênio lá nesse segundo céu. E como é que explica que a luz, o Sol tem aquela intensidade toda? Isso aí será objeto de um vídeo aula, explicar os contornos e alcance, porque o Sol, apesar de não ter oxigênio lá onde ele está, lá no segundo céu, esse céu cosmológico, ele não apaga a sua chama de enxofre. Mas isso aí será objeto de um vídeo aula onde irei te explicar os contornos e alcance e a razão pela qual o Sol se comporta assim. Mas o terceiro céu, segundo Coríntios 2,12 e segundo Paulo de Tarso, diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não fora digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne, permitindo que o demônio não lhe permita revelar, porque ele não estava ainda preparado. E aí quando eu digo que ele não estava preparado, porque somente depois de 14 anos de que Jesus interceptado com a tocha de fogo no caminho de Damasco, quando ele ia armado até os dentes, para perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar os discípulos que lá se encontravam pregando. Em ato contínuo aparecendo para Ananias, dizendo que Ananias recebesse Saulo de Tarso na sua casa e o batizasse, que ele iria, seu seguidor iria pregar para ele. E Ananias questiona Cristo Jesus, dizendo, como, Senhor? Este homem é o nosso maior algoz, inclusive em que pese estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo matar. E Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, diz, não vos preocupeis, Ananias, eu sei o que faço. Escolhi Saulo de Tarso para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação até o último suspiro, quando Paulo de Tarso foi literalmente decapitado, os judeus tentaram matá-los. Por quê? Porque ele estava de um lado e de uma hora para outra ele foi pregar para aqueles que ele mudou de lado, mudou de banca. Mas isso aí também será objeto de um vídeo aula específico, onde eu irei verticalizar para você poder compreender os contornos e alcance, sobretudo a importância da pessoa de Paulo de Tarso, e não à toa ele é responsável por escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança por meio das 13 epístolas ou cartas dirigidas de Romano a Filemon. E este que estávamos a falar atribui também, em tese, as duas cartas de Hebreus, cuja autoria em que pese até o presente momento é literalmente desconhecida. E isso porque entendo que, dada a grandeza intelectual de Paulo de Tarso, não à toa, o mesmo foi ex-aluno do Dr. Gamaliel, que era considerado doutor da Torá. Para quem não conhece, doutor Torá significa os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que muitos chamam de Pentateuco, de 5, de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. Mas isso também será objeto de um artigo específico, teológico, onde eu irei te ensinar essa transcendental e fantástica história, que é base
que é cartilha, que é arcabouço jurídico para servir de base, por exemplo, não somente para o judaísmo, como para o islamismo, apesar de os muçulmanos utilizarem e mudar o nome e chamar de essa Torá de Alcorão, que é o livro sagrado ditado por Maomé. Mas para que não fique mais complexo do que já está a temática, porque não é fácil delimitar os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a existência, a palavra e as promessas de Deus, não há como entendermos Deus pensando com a mente dessa nossa miserável natureza humana. Vejo, portanto, que para além dessas dicotomias, desses conflitos litúrgicos existenciais no bojo das três maiores religiões monoteístas do mundo, ou seja, o cristianismo acredita na Trindade, que é ver Deus em três dimensões, acredita na Imaculada, que é Maria, que foi escolhida por Deus, por meio do anjo, arcanjo Gabriel, para ela engravidar de Cristo Jesus, e ela é considerada imaculada porque, segundo a liturgia cristã e católica, porque Cristo Jesus, do jeito que entrou por meio do Espírito Santo, ele saiu. Ela foi virgem antes, durante e depois. Mas isso aí também será objeto de um vídeo aula teológico, onde eu irei verticalizar e te ensinar bem direitinho. Razão pela qual você deve se cadastrar no canal da cidadania, de autoajuda e de ajuda do alto, para você ter a ímpar oportunidade de não perder esta aula. Vejo, portanto, a importância do tema de hoje, a saber, qual o paradoxo das religiões e por que as mesmas dividem mais do que unem o povo de Deus. Exatamente por isso, por conta dessas dicotomias, desses conflitos. E aqui já me vem à mente Buda. Para quem não conhece, Buda era antigo Siddhartha Gautama, que viveu 500 anos, ou quase 600 anos antes de Cristo, notadamente num castelo do Nepal, na Índia. E a aeronáutica mundial considera esse local do Nepal, essas questões montanhosas, como a área mais difícil de tráfego aéreo, mais perigoso. Lá existe uma grande incidência de acidentes aéreos. Mas quando falo de Buda, é exatamente porque Buda, aos 17 anos, descobriu que quando ele era príncipe e nunca tinha saído do castelo, ele resolve certa feita, quando tinha 17 anos, a conhecer o mundo exterior. E chama o chofer quando ele sai do castelo e começa a andar na rua, começa a ver a realidade nua e crua, ou seja, miséria, fome, mendigo no meio da rua. E ele fica literalmente perplexo. E aí resolve abandonar tudo, inclusive seu casamento, sua riqueza como príncipe, e sair em busca da iluminação. Passa anos a fio fazendo isso, se esvazia de tudo, a ponto de até comer fezes para não sentir prazer, porque ele entendia, segundo a orientação dos mestres budistas da época, que ele deveria fazer isso, porque senão ele não iria atingir a luz, a iluminação, que em outras palavras, entenda-se como sendo Deus, a busca pelo Altíssimo. E aí, mesmo ele se esvaziando, chegando a ponto de comer cocô, de comer fezes, para não sentir prazer, ele não consegue atingir a luz, a iluminação, tão aspirada, tão desejada. Até o momento em que ele se depara numa cena de que vinha um violino, um instrumentista, um violonista, e o violonista ele ficava observando que ele estava tentando ajustar a corda do violão, do violino. Ele começou aquela dialética de mais e menos ali, tentando ajustar, e observou que o violino ele nem pode ficar com as cordas flácidas, folgadas,
porque não produz o som, assim também como por via reflexo o violino também, se apertar demais ela rompe e não produz o som. E aí ele deu um tino naquele momento e ele disse que para atingir a luz ele tinha que usar o exemplo daquele violino. E aí ele cai a ficha que o que estava fazendo ali está tudo errado. Ele era príncipe, abandonou tudo por ser príncipe, deu a lei dele, tinha dinheiro. E logo quando ele se deparou aos 17 anos, quando começou a ver a realidade nua e crua de miséria, o povo vivendo, você vê, há 500, 600 anos antes de Cristo já existia miséria, mendigos nas ruas. Você vê que essa coisa como vem de ano-luz. As pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Não era mais fácil Buda, à época, ter usado seu dinheiro, seu poder e ajudado aquelas pessoas, do que ter se esvaziado, abdicado, renunciado tudo, a ponto de comer fezes para não sentir prazer. E ele chega a determinado momento que aquilo que os mestres o ensinavam estava literalmente errado. E ele, com base naquela simples passagem ali que ele estava observando aquele músico tentar afinar aquele instrumento para produzir o som, ele disse que para atingir a iluminação, ou a gente conseguir alcançar a comunhão, a verdadeira comunhão com Deus, que ele não falava assim, e não à toa ele dizia que não tinha a menor pretensão de ser Deus, apenas para você poder entender os contornos e alcance do que eu estou a falar. Apenas por simetria, para você entender que trazendo para a nossa realidade é como se fosse a gente que busca Deus diariamente. Então ele pega aquela experiência ali, fica observando como um verdadeiro filósofo, ou seja, observando, os filósofos é isso, ele observa, faz perguntas e as respostas que ele obtém, ele começa a formar a sua tese. E aí ele disse que caiu a ficha e ele concluiu que o que estava fazendo estava tudo errado. Porque quanto mais ele remava, mais água aparecia. Era como tentar secar um mar com balaio, ou seja, uma utopia. Ele não precisava estar fazendo aquilo que ele estava fazendo, a ponto de comer até fezes. E aí ele para, Deus chuta o balde e diz, não quero mais isso para mim não. Não é isso não. Eu já sei como atingir a iluminação, atingir a luz. E aí usa o exemplo da harpa e cria uma filosofia, e por que não chamar de doutrina, que é utilizada em todo o Oriente hoje pelos budistas, não só pelos budistas, mas pelos os Hare Krishna, pela Índia, pelo todo o Oriente, com base nessa tese dele, ele criou a teoria do Zen, ou seja, teoria do meio termo. Ele disse que para atingir a luz não precisa chegarmos aos extremos, e por simetria já trago para cá, para essa realidade, para atingir a devida comunhão com o Todo-Poderoso, com Cristo Jesus. Você acredita ou não em Cristo Jesus, seja judeu, que só acredita em Deus Pai, seja muçulmano também, que só acredita em Deus Pai, seja muitas denominações protestantes que também não acreditam na Trindade, só acreditam em Deus Pai, como judeus, como os islâmicos, seja cristão puro na acepção do termo, seja mormon, seja a denominação que for. A gente não precisa se esvaziar da nossa miserável natureza humana, porque se fosse assim, Deus não teria sentido o projeto de Deus da remissão, não teria sentido o projeto da cruz. Perderia totalmente o objeto do verdadeiro espírito do projeto da redenção. Quando falo isso, eu não estou dizendo que tenhamos que viver ou que agradar gregos e troianos, e pior ainda, agradar Deus e o demônio, não. Ter a comunhão, segundo Buda, a tese budista, e que também, por que eu estou usando esse exemplo? Porque se você observar, e aí não vou tentar te convencer nem para o norte nem para o sul, se você analisar a filosofia budista, você vai notar, em uma síntese estreita,
que Jesus praticamente repetiu toda essa doutrina. E outra coisa que chama a atenção é que a Bíblia que você lê, seja ela católica com 73 livros, canonizado, homologado pelo Vaticano, seja a Bíblia protestante, homologada com 66 livros, ou seja, 7 livros a menos, você vai ver em ambas tanto na protestante, que tem 6 livros a menos, como na católica, que tem 6 a mais, toda essa dicotomia, toda essa divergência existencial em um judeu, por exemplo, acreditar só nos 5 primeiros livros da Bíblia, os muçulmanos só no Alcorão, e muitas denominações, os católicos acreditaram na Trindade e ver Deus em 3 dimensões, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. As mais diversas denominações protestantes pensaram em sentido contrário. Tem umas que são, por exemplo, Testemunho de Jeová, não faz nada no sábado até hoje. Outras denominações não acreditam que Jesus é o Filho do homem, como muitos judeus e também muitos muçulmanos. E tudo isso gera todo um conflito na mente, na sua mente, na mente das pessoas que não têm um conhecimento teológico. E aí a religião, e aí como eu disse, existe uma diferença de religião e religiosidade. Religiosidade é você escolher em quem você crê, Deus, Pai, ou Deus Filho, ou Deus Poder do Espírito Santo, e por que não dizer no cristianismo, em Cristo Jesus. E você, por exemplo, seguir a Igreja Católica fielmente, seguir as mais diversas denominações protestantes, isso aí é ser religioso. Ter religiosidade é você, por exemplo, ter fé, independentemente de frequentar ou não determinada religião, independentemente de você tomar partido ou não, como é o meu caso. Sou um justo filósofo e simplesmente acredito no Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. E faço isso com base na antiga aliança aliada à nova. Pois não há, sem nenhum demérito e sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, sem nenhum demérito àqueles que em tese pensam em sentido contrário, não há como você compreender e tentar dividir o joio do trigo, ou seja, dividir o Antigo Testamento do Novo. Ou seja, o Antigo Testamento ele revela aquilo que seria cumprido no Novo, ou esconde aquilo que seria revelado no Novo. Quando você vê aquela passagem triunfal, fantástica e divina, logo depois que Jesus é alçado da cruz, se faz maldito para nos fazer bendito e ressuscita no 3º dia e prega 40 dias e 40 noites, você vai observar que ali houve aquele momento da transfiguração. Ele tinha 12 discípulos, chamou para os 12 acompanhar, em determinado momento disse: somente 3 me seguem. Os seus 3 queridos a saber, Tiago, Pedro, Simão e João. E aí os demais ficam lá e os 3 seguem e ele começa a se transfigurar, ficar iluminado, como Moisés ficou depois de 40 dias e 40 noites de oração. E Buda também fez isso. Buda também ficou 40 dias e 40 noites meditando até atingir a luz, depois que ele abriu mão de tudo aquilo ali e disse: não, eu não preciso me esvaziar, eu não preciso ser um extremista para atingir a luz. Buda criou a teoria do Zen dizendo que é o meu termo, é o caminho aqui. Ó. Eu nem é fogo, nem é trevas. O meu termo, não à toa, todos os templos budistas existem 4 portas, 3, mas somente uma do meio está aberta. Por quê? Porque você não pode entrar por todas as portas. Você não pode, por exemplo, ter extremismo. Você não pode, por exemplo, atingir a luz estando dividido. E enquanto o Buda não conseguiu identificar e descobrir isso, ele não conseguiu a iluminação. Mas Buda também passou 40 dias e 40 noites até atingir a luz e disse que não tinha a menor pretensão de ser Deus, como de fato não era. Mas o que chama atenção é que tudo que Buda fez
E não à toa, tem uma parábola budista que diz que um indiano ia passando no Nepal e um indiano perguntou para um monge que estava meditando por debaixo de uma fogueira e perguntou qual era o maior princípio do Buda e o monge respondeu: o maior princípio do Buda é fazer o bem ao próximo. E aí o indiano responde para o monge: mas isso é simples, todo mundo sabe. E o monge responde no alto de sua infinita grandeza espiritual budista que todo mundo sabe, mas tem gente de 99 anos que nunca praticou. E aí me vem à mente aqui o que dizia o grande protagonista e ativista norte-americano, a saber, Martin Luther King, para quem certa feita disse que o importante é darmos o primeiro passo. Vejo, portanto, que Buda só conseguiu atingir a iluminação no momento que ele se esvaziou, ou seja, que ele abriu mão dos extremistas, opinião A, B, C e etc. Ele não precisou, por exemplo, continuar comendo fezes. Ele não precisou, por exemplo, para atingir a iluminação, ter abdicado de sua vida de rei. Ele podia muito bem, naquele momento, usar da sua riqueza e ajudar aquelas pessoas que estavam lá fora, abaixo da linha da pobreza, há 500 anos ou 600 anos antes de Cristo. Como até hoje a gente pode fazer. Veio, portanto, o verdadeiro Espírito. Então, quando falo que remonta essa passagem da transfiguração de Cristo Jesus, é exatamente porque naquele momento, vejam, ele começa a ficar iluminado, como o Buda se iluminou, quando escolheu o caminho do meio, o meio termo, não precisava fazer o que ele fez. Passou 40 dias e 40 noites para atingir a iluminação. Cristo Jesus também passou 40 dias e 40 noites duelando, sendo provocado e tentado pelo demônio. E ele diz que só obedece o Pai. Mas naquele momento que ele fica transfigurado, remonta essa passagem que Buda também ficou iluminado, remonta à época de Moisés, que Moisés também passou 40 dias e 40 noites e voltou iluminado. Não à toa existe Michelangelo, grande gênio, o grande Michelangelo fez uma estátua de Moisés retratando esse período, a ponto de ficar tão impressionado que ele disse que Moisés estava até falando de tão perfeito que ficou, e se encontra no museu em Roma, em Milão, essa estátua. Se você botar na internet, você vai ver a estátua de Moisés pintada por Michelangelo. Brilhante. 40 dias, Moisés repete os 40 dias que Buda repete os 40 dias, 40 noites de meditação de Buda. Moisés repete. Jesus vem também, repete. 40 dias e 40 noites de meditação do deserto, atentado pelo demônio. Jesus fica iluminado, fica... De um lado aparece Moisés e do outro Elias. Moisés retratando a lei, que foi revogada com a nova e eterna aliança, e Elias remontando a época dos profetas. E quando eu digo que não há como dividir o joio do trigo, ou seja, dividir o Antigo Testamento do Novo, é exatamente porque ali, aquele momento, aquele transcendental momento e divino momento da transfiguração, serviu para selar o projeto de Deus, unindo o Antigo Testamento com o Novo. Moisés representando o Êxodo, a lei, portanto, revogada pela nova aliança. Do outro lado, Elias representando e remontando os profetas. E Cristo Jesus no meio ali dizendo, representando o novo. O primeiro judeu, Adão. O segundo judeu, Abraão. O terceiro judeu, Jesus, que era judeu também, que vem selar o seu projeto. É por isso que irei também escrever um artigo para verticalizar e mostrar a importância de Judas Iscariotes, que não obstante ser injustiçado em tese, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas se você for ver o verdadeiro espírito
do projeto de Deus, Judas Iscariote ele tem que ser colocado como um herói, porque ele foi parte integrante para o cumprimento do projeto de redenção de Cristo Jesus na cruz. E você veja, por exemplo, as conexões que existem entre Buda, muita coisa que Buda fez 500 anos antes de Cristo, e não à toa quando a gente vê a Bíblia, Nova Eterna Aliança, começa de Mateus até Apocalipse. Mateus não sei, cronologicamente não era para ser o primeiro livro, porque não é ele que começa a falar da vida de Jesus. É Marcos, é Lucas. Mas esse é outro problema literário que irei falar num vídeo específico, porque existem tantas imprecisões literárias, não obstante, dadas imprecisões não alteram, tampouco tiram a legitimidade da palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus foi a primeira interpretação, a clássica Septuaginta, que significa que a Bíblia, a primeira interpretação, foi feita por 70 escribas egípcios, nos mais diversos locais do mundo e também nos mais diversos momentos, do hebraico para o grego, depois do grego para o latim, e Jesus, em que pese, não falava nem hebraico, nem grego, nem latim, falava aramaico, que também será objeto de uma verticalização, eu iria dizer, nas parábolas que criei essa semana, uma série de interpretação das parábolas para tentar te ajudar de alguma forma, pois não obstante Jesus nem falar hebraico, nem grego, nem latim, e sim aramaico, ele falava, para além disso, ele falava em parábola, e até os discípulos tinham dificuldade de entender. A razão pela qual eu criei a série de interpretação das parábolas para te ajudar também a compreender os contornos e alcance desse instituto chamado parábola. Mas continuando, vejo, portanto, que existe toda uma dicotomia existencial. Muitas práticas utilizadas por Buda foi liturgicamente repetida por Jesus, como dando a entender que Jesus, porque a Bíblia, Jesus só começa a aparecer a partir dos 30 anos, quando é batizado por João Batista no Rio Jordão, e aí subentende que ele começa a sua pregação a partir dali até a sua morte. A Bíblia, por exemplo, que você conhece, da Igreja Católica e Protestante, não fala da história de Jesus de 30 anos para trás. Mas existem muitos livros fora da Bíblia que a gente chama de apócrifos, ou não oficiais, ou não canonizados pela Igreja Católica, que você vai aprender muita coisa. Depois irei fazer uns estudos específicos sobre isso. Não será objeto aqui apenas para você ter mais uma razão para se cadastrar no presente canal, para poder ter acesso a essas aulas, para poder te ajudar de alguma forma no alimento da alma, na compreensão de tantos conflitos que essas diversas religiões, por mais diversas denominações, acabam por criar na mente das pessoas. Ou seja, as religiões, elas dividem mais do que unem o povo de Deus. E acabam, em tese, criando uma espécie de deuses, quando cada uma cria de forma monográfica as mais diversas teorias e doutrinas, ad contínuo, a ponto de até simbolizar uma espécie de cada religião ter o seu Deus como se fosse diferente. Como na verdade não é. Não para além de não ser mais de um Deus, para ser de um Deus não ser diferente, tem também o mesmo patriarca, saber Abraão, e é o mesmo Deus. Então não existe razão para essa divisão. E foi por isso, portanto, que criei e resolvi falar um pouco do que entendo acerca do paradoxo existencial entre religiões e porque as mesmas dividem mais do que unem o povo de Deus. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente observa que existem previsões de uma religião única. E a ONU já vem também trabalhando com isso, o Vaticano, um governo geral, uma religião geral. Tudo isso também está lá nas previsões escatológicas, que quando Cristo Jesus está também lá nos profetas Ezequiel, Malaquias, Daniel, que ele virá quando Cristo Jesus vir
na qualidade, pela segunda vez, na qualidade de verdadeiro leão da tribo de Judá, na qualidade de rei para governar com aqueles que ele escolher. O templo dele, ou seja, o tabernáculo vai descer lá onde é hoje, segundo a profecia de Ezequiel, onde funcionava o templo antigo, derrubado o primeiro e o segundo templo, onde era a antiga cidade do rei Davi. Mas isso aí também será objeto de um vídeo aula específico. E essa é a razão pela qual eu digo que não existe razão para essas divisões. Essas divisões em diversas religiões, elas têm um condão, o objetivo de dividir mais do que unir o povo de Deus, a ponto de criar até vários deuses, remontando à época dos gregos, dos diversos deuses da antiga Grécia. Paulo de Tarso foi lá e disse que era mais fácil naquela época encontrar um deus em cada esquina do que um homem de fé. 500 anos antes de Cristo, Epimênides diz a mesma coisa. E hoje também não é diferente. Então, sem nenhum demérito e com devido respeito a todas as mais diversas denominações religiosas, protestantes, católicas, etc., não vejo sentido sobre o aspecto teológico dessa divisão. E foge totalmente do propósito do último livro escatológico, do livro dos profetas, dada divisão. E aí, voltando para o que existe de comum entre o ensinamento da teoria Zen de Buda, que é a teoria do meio, ou seja, sem ter extremos, sem ser radical, sem termos que efetivamente nos esvaziarmos 100% da nossa miserável natureza humana, porque se fosse necessário, a única oração que Jesus nos deixou foi o Pai Nosso. E o Pai Nosso é assim, é pedagógico em dizer, Pai Nosso que estais nos céus, céus, plural, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, se Deus quisesse que sejamos ou fôssemos felizes somente lá no terceiro céu, ele teria dito que seja feita a vossa vontade somente aqui no céu. Mas ele não disse que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Então, esse tempo que a gente está aqui, apesar de ser efêmero ou passageiro, a gente tem que aproveitar ao máximo. Agora, tentando aliar fé à razão, tentando aliar, como Santo Tomás de Aquino, por meio da sua dualística, veio tentar aliar fé à razão. Quando Santo Agostinho via a palavra de Deus somente sob a perspectiva do clero, ele disse, não, a gente tem que também ensinar por meio das universidades, das escolas, e não à toa ele cria a escolástica, que é conhecido como pai da escolástica, com o objetivo de tentar aliar fé à razão. Billy Graham, grande ativista norte-americano, morreu aos 99 anos e também pregou, encheu o Maracanã em idos de 1970, se não me engano. Disse que a fé sem ação é inócua, pois ela não atinge sua plenitude. Mas voltando aqui para as particularidades existenciais entre o ensinamento de Buda, com base na doutrina do Zen, que é utilizada por todos os budistas, grande parte do mundo oriental, budista, é exatamente porque muitas das práticas que Buda, por exemplo, certa feita, quando o monge disse que qual era o maior princípio do Buda, era fazer o bem ao próximo, Jesus disse bem, perdoe 7 vezes 70. Mandou perdoar 7 vezes 70. Ou seja, 490 vezes, não obstante ser simbólico. Porque Deus pode perdoar quantas vezes, desde que a gente também desculpe. O homem só tem o poder de desculpar e jogar para debaixo do tapete. Por o primeiro surto de raiva que ele tem, dispara aquele gatilho de memória e ele não consegue. É por isso que ele tem que colocar na mão de Deus, para Deus, por meio do demo do poder do Espírito Santo, perdoar. Mas ele não perdoa se a gente não desculpar. Veja, portanto, que, por exemplo, muitos do ensinamento de Buda foram seguidos literalmente por Jesus. E a Bíblia católica protestante, ela não conta a história de Jesus de 30 anos para trás. Somente dos 30 anos até 33 e meio é o período em que ele começa a pregar, depois do batismo no Rio Jordão por João Batista. E depois que é crucificado, ressuscita e prega 40 dias e 40 noites, passa orando no deserto, depois consegue 500 testemunhas, coloca naquele cenáculo e ele faz com que derrame
derrama o dom do poder do Espírito Santo por meio das línguas de fogo, todos os discípulos começam e as Marias falar línguas de fogo, e as 500 testemunhas acham que os discípulos que estavam ali estavam endemoniados. Na época existiam muitos místicos. Mas na verdade é porque as 500 testemunhas que Jesus escolheu nos 40 dias, 40 noites de pregação, foi exatamente para... era o mundo, representando o mundo, aquelas 500 testemunhas, representando as mais diversas nações que falavam, obviamente, as mais diversas línguas. E aí, quando ele começou a soar várias línguas, era para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Entendeu o espírito da coisa? Não há como entendermos os inefáveis mistérios de Deus pensando com essa nossa miserável natureza humana. A gente não pode renunciar, abdicar de vivermos essa vida, sentir até os prazeres, com a devida cautela, respeito, dignidade. Não estou dizendo que você vai se prostituir, não. Você pode viver uma vida em comunhão com Deus, casando, sentindo os prazeres, usando, gozando, conhecendo de tudo que Deus nos deixou no cosmos, no micro e no macrocosmo, com devido respeito, com a devida cautela, com a devida gratidão, sem tentar passar ninguém para trás, sem se prostituir, sem roubar, sem praticar nenhum delito, sendo grato, como diz Tessalonicenses 15:18, a tudo dá graça. E a ingratidão para Deus é considerada como madacho, ou seja, um dos maiores pecados, pois não há razão de um homem ser ingrato, você dar de comer, beber, vestir uma pessoa e ela se continuar sendo ingrato. Deus perdoa, na Bíblia tem previsão de perdão até para o homicídio, para pessoas que matam alguém em legítima defesa. E não à toa, na época de Moisés, Deus deu ordem para Moisés transmitir para seu sucessor, a saber, Josué e Caleb, construir uma cidade para os refugiados, na hipótese de eventual hebreu, quando entrasse em Canaã, e se matasse eventualmente alguém, se fosse em legítima defesa, para além de não contaminar a Terra Santa, o teu sim por via reflexa e também evitar que a família do morto se vingasse. Então veja que Deus criou o instituto da legítima defesa. Até para o homicida ele cria. Os homicidas, ele cria exceção para perdão. Moisés era um. E foi um dos homens que ele chegou ao ponto de dizer que amava tanto, que ele até falava com ele mano a mano, que ele até teria visto a sua face. Veja, portanto, que ele perdoa, existe perdão até para os homicídios, no caso de legítima defesa. E aí, isso aí hoje está no direito penal, o Instituto, onde você vê a origem do Instituto da Legítima Defesa. Você vê a origem do Instituto da Audiência e Conciliação, quando Jesus diz: se tiver um conflito com o seu irmão, procure resolver de forma amigável, pois se for para um tribunal, você pode perder seu patrimônio e até mesmo ser preso. E ele, no caso de Jesus, no caso do Sinédrio, para quem não sabe, o Sinédrio era um tribunal composto por 72 fariseus, saduceus, donos de propriedade, que eram tinha os escribas e outros donos de propriedades, e eles foi por meio do Sinédrio, por meio de Caifás, gerido por Caifás, que Jesus foi julgado, condenado e crucificado na cruz. Então Jesus nos ensina a importância de conciliarmos antes de ir para o tribunal. Veja, portanto, que Jesus, ele seguiu, ou seja, ele praticou e ele agia muito parecido como o Buda. E não à toa ele disse: se quer fazer bem, agradar a vontade de Deus, agrada uma criança. E a criança, quando Jesus disse que age como aquela criança,
É porque a criança realmente ela estava desprovida de valores éticos e morais. Ela não tinha tomado, a criança não tomou partido ainda, não passou a ser um extremista, não passou a defender, por exemplo, partidos, não passou a ter posição partidária. E quando eu falo que a diferença de religião para religiosidade, exatamente, o religioso, ele não é necessariamente partidário, como eu não como partido nem religião, tampouco peço para que você faça o mesmo. Você tem que usar seu livre-arbítrio. Se Deus não fez isso, como é que eu vou fazer? No alto de minha miserável natureza humana. Se Deus não concedeu o livre-arbítrio, é porque ele entendeu que você tem que seguir ele por livre e espontânea vontade, para você não chamá-lo de autocrata. Quando Deus diz, você está comigo, você vai arder no mar do inferno, ele não está sendo um Deus autocrata, tirano, que quer que a gente siga ele de garganta dentro. Não. Ele está dizendo que somos, Deus é para o homem assim como a água é para o peixe, condição sine qua non, o indispensável, ou por que não dizer imprescindível. Ou seja, assim como o peixe não vive fora da alma, a água é condição sine qua non necessária para o peixe, por via reflexo, Deus é para o homem também condição indispensável, imprescindível para a devida manutenção. E não à toa, até mesmo os judeus, até mesmo aqueles que se declaram ateu, e tem muitos aí que se declaram, até a ponto de... Tem até um amigo que se declara ateu, e certa feita ele disse que era um ateu não praticante, e eu fiquei... Me chamou muita atenção aquele ato dele, dizer que era um ateu não praticante. Aí eu disse, como é... A ponto de dizer que, sou ateu não praticante, como muitos se declaram, como não tem o protestante, não tem um católico, que é muito comum dizer que é católico não praticante. E aí eu, analisando esse contexto, disse... E Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartar o nosso coração com coisas boas. E aí quando Jesus escuta da boca de um ateu dizer que é ateu não praticante, eu entendo que para ele quando ele lê no coração daquele ateu que ele é mais que as práticas dele, que o pensamento dele é mais ortodoxo do que aqueles que se declaram cristãos e não perdem a missa, porque a missa, até o cão vai, se não demérito ao mesmo, porque o cão é considerado um dos maiores amigos do homem. Mas entrar no culto, ter a verdadeira comunhão, a verdadeira intimidade com Deus, é outros 500. E você só vai fazer isso se você decidir se vencilhar dessas diversas crenças, dessas diversas teologias que só faz dividir o homem ao invés de unir. Digo isso aqui com base no livro do Apocalipse, com base no livro dos profetas. E digo aqui com base no que Buda ensinou, e que se você observar, muitas dessas práticas aqui foram seguidas por Jesus, como se Jesus, dos 30 anos para baixo, tivesse tido até lido os livros de Buda. E se não leu fisicamente, não é difícil imaginar que ele entra na mente de quem ele quer, porque ele é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro, o último, o início e o fim, o princípio, a eternidade, hoje e sempre, amém. Então, veja a importância de a gente fazer essa reflexão. Jesus, a vida de Jesus não está, de 30 anos para trás, não está na Bíblia. Está em alguns livros apócrifos que estão fora, que não foram homologados ou canonizados pelo Vaticano. E não à toa, em idos de 1517, o monge alemão, a saber, Martinho Lutero, por meio das suas 95 teses de caráter teológico, político, econômico e jurídico, de como a cúria romana estava desvirtuando a palavra de Deus, que era, no caso, a Torá. E aí ele é excomungado pela igreja, pelo Papa da época. Mas hoje também, nos dias de hoje, a gente vê tem um teólogo aí, a saber, Leonardo Boff, brasileiro, que também já foi excomungado recentemente. Quando digo recente, porque foi pelo papado de Bento XVI, só por defender a teoria da libertação com base no projeto de remissão da cruz. A gente precisa entender o projeto de remissão, o verdadeiro espírito do projeto de remissão, porque não faz sentido o projeto de remissão
que Deus se esvaziou do trono de Deus Pai, Deus Filho, para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para além disso, se fazer maldito para nos ser bendito e ser o nosso Redentor, porque ele sabia e sabe que somos eternamente incapazes de sermos salvos pelas nossas obras. Não à toa somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Então veio, portanto, depois daquele período que a Bíblia chama interbíblico ou intertestamentário, que compreende um apagão de expressivo 400 anos que Deus deixou de se pronunciar para a humanidade, porque ele estava tão indignado com aquele período lá do Êxodo, de Moisés, 40 anos de gratidão, e também vai ser objeto de um vídeo-aula, onde ele verticalizar e perguntar a Moisés por que ele passou 40 anos para peregrinar, para atingir uma distância de menos de 300 km por hora, que é a distância hoje do Egito para o Estado soberano de Israel. Moisés passou 40 anos. Eu já tenho a resposta. Irei fazer com muito carinho, muito amor, um vídeo aula para te ensinar porque Moisés levou 40 anos para atingir uma distância de menos de 300 km, que é a distância de Natal, praticamente, menos para Maceió, 297 km. Ele faz em um dia. E Moisés, a pé, poderia chegar em 2, 3 dias. Ele passou 40 anos, mas isso aí será objeto de um vídeo aula, e essa é a razão pela qual você, desde já, está convidado a se cadastrar no presente canal para não perder esta transcendental aula. Vejo, portanto, a importância. Não faz sentido o projeto da cruz, o projeto da redenção, quando hoje a gente observa muitos irmãos com medo, muitos com mais diverso ceticismo, judeus a ponto de dizer que é um judeu não praticante, porque para Deus mais vale ele ouvir da boca de um judeu dizer que é um judeu não praticante, quando ele entra no seu coração e lê que a prática do bem, ele pratica mais o bem do que praticamente aqueles que vivem direto nas igrejas. Entrar na igreja, todo cão entra, sem não demérito mesmo, porque ele é considerado o melhor amigo do homem. Mas entrar no culto é ter a verdadeira comunhão, a verdadeira intimidade. E só passaremos a ter a verdadeira intimidade com Deus quando começarmos a dar o primeiro passo, a compreender a sua palavra. Cristo Jesus significa, no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E sem ele nada se fez, nada se fazia. Ou seja, o instrumento, que é a palavra, é Cristo Jesus. É ele, quando você começa a estudar e compreender o espírito da palavra de Deus, o que ele quer dizer nas parábolas, e essa é a razão pela qual criei essa semana a série para a interpretação de parábolas, para você entender que Jesus, quando diz para os fariseus que não comessem fermento, para os fariseus e os discípulos, e eles não entenderam nada, o verdadeiro espírito que Jesus estava a falar. Quando Jesus disse, apenas antecipando um espólio, que os fariseus, que os discípulos dele não comessem o fermento dos fariseus, ele não estava dizendo que eles não comessem pão. Ele estava dizendo que eles se afastassem da maldade, da perversidade e da hipocrisia dos fariseus. Pois os fariseus liam uma coisa, que era a Torá, e na prática faziam outra. Então, quando eu digo que para Deus mais vale ele ouvir da boca de um judeu que é um judeu não praticante, quando ele entra no coração dele, lê e vê que ele tem práticas mais ortodoxas do que aqueles que vivem direto lendo o texto e nas mais diversas religiões, ou seja, nas mais diversos cultos religiosos de caráter físico. Quando eu digo que as religiões no modelo em que se apresentam, elas dividem mais do que unem o povo de Deus, eu estou dizendo isso com base na palavra de Deus, com base no momento que Jesus se indignou, segundo Mateus, João, se indignaram no templo, a ponto de pegar um chicote e se indignar, eu digo desde já que é legítimo, eles se indignaram no templo, quando os fariseus estavam blasfemando naquele templo construído primeiro pelo rei Salomão e o segundo pelo próprio imperador romano e destruído por ele mesmo por meio do general Cícero. Também será objeto de um vídeo aula onde eu irei verticalizar e contar a importância dos dois
primeiros tempos, que ambos foram destruídos. Só tem ruína onde se encontra hoje na cidade, antiga cidade do rei Davi, no Monte Moriá, onde se encontrava também o jardim Getsemane, quando Jesus jorrou a sua primeira lágrima de sangue para começar a remir o pecado capital, originário lá do Jardim do Éden. O primeiro pecado no jardim, a saber, o Jardim do Éden, e a primeira remissão com a primeira gota de sangue no jardim também, a saber, o Jardim Getsemane, que se encontra nos Montes da Oliveira, antiga cidade de Davi. Veja, portanto, a importância do presente título, a saber, qual o paradoxo e por que existe esse paradoxo entre religiões que mais divide do que une, exatamente por conta dessa divisão. E não à toa Buda criou a teoria do Zen, ou seja, a teoria do meio. Buda não precisava ser extremista a ponto de abandonar sua vida de príncipe quando ele observou a miséria que existia no mundo exterior, fome, doença, pobreza, ano-luz abaixo da linha da pobreza. Ele não podia usar o poder que ele tinha como príncipe, o dinheiro, e fazer a diferença, matar a vida daquelas pessoas, tirar ela daquela extrema pobreza, mas ele foi procurar o caminho errado. Tanto é que ele só encontrou a iluminação depois, 40 dias e 40 noites, depois que ele passou por aquela história do violino e entendeu que para que ele não precisava ser extremista, ou seja, se esvaziar totalmente de sua natureza humana para poder atingir a iluminação. Porque se fosse, e aí já trazendo para cá, para o projeto de Cristo Jesus, da cruz, o projeto da redenção, que Jesus se esvaziou do trono de Deus para fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Que Jesus se fez maldito para não ser bendito, pois a Torá, a lei antiga, dizia que maldito aquele, e era a própria lei escrita por ele, ditada por ele, por meio dos 10 mandamentos, dizia que maldito aquele que é alçado à cruz. E ele se fez maldito exatamente por isso, para não ser bendito. Então não faz sentido o projeto da redenção, esse projeto que a gente vive no medo, não à toa, Leonardo Boff e outras correntes filosóficas e doutrinárias, sobre o aspecto da teologia, defendem a teoria da prosperidade, a teoria da libertação. E por falar em teoria da prosperidade, me vem à mente aqui a grande escritora e filósofa alemã, saber Elisabeth Naumann, para quem a época novidade, em idos de 1977, a escrever o livro cujo nome responde pela alcunha de Teoria Espiral do Silêncio. Notadamente é isso, 1977, com base nas mídias, deu? Com base nas mídias, no formato de mídia, de que as pessoas tentam se promover por meio de mídias em massa, a ponto de por exemplo, em tese, criar diversas liturgias, criar diversas teses para justificar o injustificável, ou seja, as pessoas criam das mais diversas razões de fundamento, motivos, para deixar de descumprir o mandamento de Deus. A Bíblia diz, na Bíblia não existe apenas promessa de perdão, promessa de proteção, promessa de graça, promessa de prosperidade, não existe apenas promessa de cura, de libertação. A Bíblia, ao revés, também, ela consiste em renúncia, esvaziamento, e que Jesus, por meio da parábola do joio e o trigo, ensina como você deve se esvaziar. Ele nos ensinou, quando ele, mesmo sabendo que Pedro Simão iria traí-lo, iria negá-lo por 3 vezes, mesmo ele sabendo que Judas Iscariotes iria lhe vender por 30 moedas de prata, ele o chamou, para além de ele o chamar de amigo, ele o beijou ainda. O maior exemplo que Jesus dá de esvaziamento.
E quando ele fala da parábola de joio e trigo, ele está nos remetendo para esse esvaziamento. Então, não há. Então, Elizabeth Naumann, no alto de sua infinita grandeza intelectual, reverberando e contextualizando, apontando, até criticando em tese as mídias, em massa, que a pessoa vai para a mídia, por exemplo, para a Bíblia diz uma coisa, fala de castigo, fala de castigo, fala de renúncia, fala de esvaziamento, fala de perdão, fala de praticar o bem, e ao revés as pessoas vão para a mídia, pregadores, palestrantes, sem nenhum demérito a nenhum deles, apenas para contribuir e ilustrar aqui o debate, sem apontar A, B nem C, só fala o que faz, ela tem um livre-arbítrio, Deus deu. Você escolhe a religião que quiser. Isso aqui eu estou falando aqui, você aproveita o que você, dentro do seu livre-arbítrio, você acha que pode, que é coerente para você, que é relevante, mas não é obrigado, porque você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, apenas para jogar luz e você compreender os contornos e alcance, porque esse grande número de religiões só mais divide do que une. E aí Elizabeth Naumann continua, por meio de sua tese de mídia, tese midiática em massa, que as pessoas, por exemplo, sabem que a Bíblia ela tem ela corta de dois gumes, para o lado do bem e do mal. E como eu já havia dito, toda arma, todo poder e conhecimento que liberta, cura e salva ao revés, se não bem utilizado em prol do bem comum, em especial daquilo que reflete a vontade e propósito de Deus, e também o propósito e a vontade das leis dos homens, em que pede poderá ter o condão de aprisionar, destruir, até bem o matar. Razão pela qual devemos buscarmos se harmonizar como o Buda se harmonizou por meio do caminho do meio, por meio da tese ou doutrina do Zen. E não à toa Jesus repete várias passagens de Buda, dando a entender que teve acesso, mas se ele não teve acesso a ler o livro, que ele não precisa, que ele é Deus, ele entra na mente que ele quiser. Como o Buda viveu 500 anos de Cristo, então, e Buda, em tese, conseguiu a iluminação, e ele entendia que Buda, né, dentro daquele contexto, poderia servir de modelo, ele pode ter praticamente usado a doutrina budista para ensinar as suas inefáveis e pedagógicas lições, quando fez o seu maior discurso do Sermão da Montanha. Bem-aventurados aqueles que têm fome, que têm sede, bem-aventurados os humilhados, pois no dia do Senhor serão exaltados. Aqueles que se humilham, aqueles que se elevam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Buda defendia, que não queria ser Deus, Buda defendia que a prática do bem. Billy Graham defende que não existe fé divorciada de prática. Jesus orou por 40 dias e 40 noites. Buda também, Moisés também. Tem algo em comum em relação a isso? E o projeto por exemplo, Buda pensa que não existe pecado para Buda. Diz que a luz ela já está dentro de nós, depende da gente libertar os monstros que tem, os pesadelos, os cárceres mentais, para que a gente atinja o caminho do meio e a luz vai acender. É isso que defende Buda. E aí, o que tem a ver Buda, por exemplo, com o projeto que Jesus perdoou a mulher, ou seja, Maria Madalena, quando estava sendo objeto de apedrejamento pelos fariseus, ele disse: joga pela pedra aquele que nunca pecou, provando que, por maior e hercúleo que seja o esforço, a gente não vai se livrar do pecado. Tanto é que, para os budistas, para a teoria do Zen de Buda, de Siddhartha Gautama, não existe o pecado. O que existe é um duelo de titãs interno. Deus está dentro de nós. Não à toa, a teoria cristã nos ensina que o trono de Deus pode estar dentro de cada um de nós, a depender de como aprendemos a lidar e a recepcioná-lo. Veja, portanto, que a teoria de Elizabeth Naumann, contida na espiral do silêncio, que diz que
pessoas vão para a mídia. É a mesma coisa de um Papa saber que a Bíblia não tem só milagre, não tem só bênção, não tem só unção divina, não tem só perdão, não tem só provimento. E ao revés, fazendo vista grossa diante de tudo isso, apenas aplica a teoria da prosperidade, a teoria da libertação, a contínuo gerando todo uma celeuma, todo um ceticismo da fé, a ponto de a gente ver um ateu de se declarar judeu não praticante, sem nenhum demérito ao mesmo, apenas para mostrar o formato e a forma que as religiões se apresentam estão literalmente gerando mais ceticismo ainda da fé. E esta é a razão pela qual observamos, por exemplo, ateus se unindo com cristãos, padre protestante católico, escrevendo juntos sobre o ceticismo da fé, como vimos aí, Dr. Karnal, que se declara ateu, mas Dr. Karnal é o homem que mais fala em religião, para você ver que mesmo a pessoa se declarando ateu, o inconsciente dele fala, ela está no inconsciente. Não existe ninguém que ensine mais, fale mais de Deus, de Jesus e de religião do que Dr. Karnal. Isso declara ateu. Você vê que a gente pode viver como o Buda ensinava, sem os extremos, procurando a linha do meio. Razão pela qual concluo para a gente estudo temático no sentido de dizer que não precisamos ser ou sermos extremistas. Não precisamos levar tudo a ferro e ferro. Não precisamos, por exemplo, se abdicar como o Buda abdicou da sua vida de príncipe, quando ele, ao revés, poderia pegar o dinheiro, o poder que tinha, ajudar aquelas pessoas, tirar da fome, alimentar, tirar da rua. Não precisava comer fezes. E sim, encontrar o equilíbrio, o meu termo. Pois, jamais, por mais esforço que façamos, como dizia o grande protagonista da segunda reforma protestante, sabe, João Calvino, o francês João Calvino, para quem à época não ouvidaram em dizer que Deus só salva quem Ele quer, todo esforço como que fizer vai ser inócuo, porque tendo em vista que o homem nasceu pervertido e perverso, tudo que ele fizer será inócuo. E quando a gente observa sobre essa perspectiva da soberania de Deus, que Deus é tão poderoso de um jeito, ele não está em tese errado, porque Deus escolhe realmente quem Ele quer. Escolheu Moisés, escolheu Noé para ser o único a ter o salvo-conduto na época do dilúvio. Escolheu Abraão, quando destruiu Sodoma e Gomorra, escolheu somente Jó e sua família. Na época que Abraão, que ele foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão clamou para ele não destruir a cidade, e ele pediu, mostre um homem de fé. Ele deu, Abraão disse que arranjava 50, Abraão não arranjou 50, baixou para 45, não arranjou, baixou para 40, não arranjou, baixou para 30, não arranjou, baixou para 20, não arranjou, e Abraão disse, essa é a última vez, me desculpe o meu atrevimento. Se eu arranjar 10, ele disse, em amor de 10 não destruirei, mas o fato é que não tinha uma alma boa em Sodoma. Tanto é que a única que foi salvo foi Ló, sua família. Não que Ló perecesse, porque Ló desviou o caminho na época que se dividiu de Abraão e ele foi para Sodoma. Vejo, portanto, os contornos e alcance dos inefáveis mistérios de Deus, que a gente não precisa ser extremo, a gente não precisa também necessariamente estar num templo físico, religioso. Para você ter Deus, Deus está dentro de cada um de nós, a depender de como a gente recepciona Ele. Como o Buda fez, encontrou a luz. A luz estava dentro dele, só que ele tinha tantos conflitos, tantos fantasmas, ele tinha tanto ceticismo, ele tinha tanta dúvida, tantas inquietações. Ele estava tão induzido por um estado de erro que ele não conseguia enxergar a luz. Somente quando ele abriu espaço para o novo, encontrou a sintonia. Não à toa, no direito existe a balança.
A balança, quando ela pende para um lado, houve uma violação do direito. Ela tem que voltar entre o direito para o quê? Para equilibrar. Devolver o quê? A retidão, o equilíbrio. Então é com base nesse equilíbrio que Buda conseguiu a iluminação. E aí, quando a gente vê o projeto da redenção, o que chama muita atenção é o projeto da cruz, da crucificação de Jesus. Jesus no meio, dois presos, um do lado direito e outro do lado esquerdo, e ele no meio. Um se arrepende. E aí você vê aí, ó, olha a lógica da coisa. A mesma lógica que Buda usou, do meio, do caminho do meio. Jesus está no meio, existem dois ladrões, um se arrepende. Ou seja, houve a mitigação, ou seja, houve a ruptura do extremo que estava do meio aqui, do extremo do lado direito. E ele disse, hoje mesmo estarás no reino do céu. E Jesus no meio, representando o caminho do meio, que por via reflexa finaliza o presente estudo temático no sentido de dizer que não, assim como o Buda, não precisamos abdicar de vivermos esse nosso existencialismo, esse nosso materialismo, desde que saibamos fazer a devida comunhão, a devida sintonia, sabendo dividir o joio do trigo e evitando os extremos. Se o tempo fosse importante, tempo físico, Jesus não teria mandado, no momento que estava indignado e os fariseus estavam blasfemando no templo, ele não teria mandado destruir aquele templo que eles levaram expressivo 46 anos para construir, e que Jesus mandou ele destruir, que ele iria reconstruí-lo em apenas 3 dias. Ocorre que os fariseus não entenderam o verdadeiro espírito do que Jesus estava falando. Ele estava falando que ele iria reconstruir aquele templo, que ele levava expressivo 46 anos, em apenas 3 dias, por meio do seu corpo. Por meio do seu corpo, a luz do corpo, da mente, do poder que brota do sangue de Cristo. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que não devemos vivermos com medo, não devemos vivermos com medo do dia do Senhor, porque o dia do Senhor, em que pesa, ele ocorre todo dia. Todo dia existe o tribunal de Cristo, que é exatamente aquele momento em que Deus, que a teologia materializada, seguida e referendada por São Tomás de Aquino, chama de assédia, o secura espiritual, que é o momento em que Deus permite que o demônio nos atente para nos ensinar a enfrentarmos os maiores e diversos problemas do dia a dia, aprender a superá-los e, para além disso, ter a oportunidade de escrevermos o melhor capítulo de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da perseguição, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e que se humilham serão exaltados. Razão pela qual finalizo dizendo que todo poder, toda arma e todo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus, sobretudo em especial daquilo que também revela a vontade da lei dos homens, pois não adianta cumprirmos apenas a lei divina em detrimento da lei dos homens, conforme Tiago. Ou seja, o mesmo conhecimento, arma e poder que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol do bem comum e daquilo que representa a vontade e o propósito de Deus, em que pese, poderá também ter o condão de aprisionar, destruir e até mesmo matar. Obrigado, pessoal. Espero que de alguma forma, essas singelas palavras possam te ajudar de alguma forma a entender os contornos e alcance do atual modelo das demais e complexas religiões, que não obstante ser parte integrante do mesmo Deus e ter Abraão como único patriarca, por via reflexa acaba gerando todo um ceticismo em razão dessas mais diversas dinâmicas e dialéticas razão pela qual
Agradeço a presença dos senhores e das senhoras, convidando para aqueles que de alguma forma se inscreveram no presente canal para se inscrever, para poder ser literalmente agraciado com este alimento da alma, do corpo e do espírito, hoje e sempre. Amém. Até a próxima.